você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui nós estamos diante do discurso de Jesus sobre a casa na rocha e a casa na areia. Aqui nós vemos a importância da coerência. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós pregamos, nós devemos verdadeiramente praticar. E a palavra de Deus veio a nós simplesmente para que nós venhamos viver em espírito e em verdade. Quando Deus nos convoca para praticar a sua palavra, não é para a nossa destruição, mas é para o nosso bem. Quando o Senhor ele nos exorta, quando Ele quer nos levar ao caminho do arrependimento, é para que nós venhamos andar no caminho da bênção e não da maldição. É para que nós venhamos andar no caminho da luz e não no caminho das trevas. Deus, Ele quer o nosso bem. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. E quem são os orgulhosos? São aquelas pessoas que estão constantemente com o coração endurecido, firmados no seu próprio eu, acreditando na sua própria ideologia e não dando ouvidos às palavras do Senhor. E nós vemos isso acontecer na vida de Caim. Caim, ele ouviu a exortação de Deus, mas ele não deu ouvidos verdadeiramente. O Senhor, ele tentou alertar Caim. Se nós formos meditar na palavra do Senhor que está lá em Gênesis capítulo 4, nós iremos conhecer a história de Caim e Abel. E olha o que o Senhor diz para Caim no versículo 6. Gênesis capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes e por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito, e se não procederes bem, o pecado já as porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha o que Deus diz para Caim, que o pecado já está à porta, mas cabia a Caim dominar aquele pecado. A palavra vai nos contar que Deus se agrada da oferta de Abel e de Abel, mas Deus não se agradou da oferta de Caim e de Caim. Então isso fez com que Caim desfalecesse o seu semblante. Isso fez com que o semblante de Caim ficasse descaído. Ele ficou ali em um processo de raiva. E a raiva foi tão grande que ele planejou um plano perverso de matar o seu próprio irmão. Por quê? Porque Deus não se agradou da oferta dele. Olha que coisa tenebrosa, que coisa monstruosa, que coisa terrível. E aqui no versículo 6, Deus ele tenta alertar Caim sobre algo terrível que poderia acontecer. Mas Caim, se ele dominasse as suas emoções, se ele se voltasse para o lugar certo, se ele verdadeiramente admitisse, se ele não desse lugar para o orgulho, para a soberba, se ele não desse lugar para a ira, mas se ele descesse na casa do Senhor e se humilhasse dizendo: Deus, eu estou sentindo isso, Senhor, isso não é uma coisa boa, eu preciso verdadeiramente da tua ajuda. Se ele se humilhasse na presença de Deus, se ele buscasse lutar contra aquilo, talvez o destino de Abel não teria sido esse destino. E olha também o que acontece na vida de Caim. Caim, ele mata o seu irmão. E nós podemos dizer que sim, por inveja, por ciúmes, um sentimento ruim, um sentimento negativo. E olha o que acontece com ele. E agora, no versículo 11, o que acontece depois que Caim matou seu irmão. E agora maldito és tu na terra, que abriu a boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. E
e agora maldito és tu na terra. Será que valeu a pena aquela maldade de Caim? Será que valeu a pena ele matar o seu próprio irmão? Queridos, olha que coisa terrível, olha como a inveja, olha como os ciúmes, olha como a maldade destrói a vida de alguém. Trouxe sobre Caim a maldição. A maldição veio sobre a vida de Caim. Por quê? Porque ele praticou o mal. Deus estava ali para alertá-lo, mas ele não quis ouvir. Então hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Seja uma pessoa humilde que desce na presença de Deus. Lembra quando o profeta Natan, ele vai exortar a Davi? Davi se humilha na presença de Deus. Davi cometeu um erro terrível. Davi, ele foi responsável por colocar o marido de Betseba na linha da frente para que ele morresse. Porque Davi havia cometido adultério com Betseba. E para que ninguém descobrisse aquele adultério, ele tentou fazer com que Urias voltasse para casa, mas Urias, como era um homem verdadeiramente fiel ao rei, ele decide continuar ali no palácio, porque ele não achava justo ele ir para casa enquanto os outros soldados estavam ali a serviço do rei. Então Davi, ele trama um plano terrível. Ele pede para que Urias fique na linha de frente. Ele trama aquilo às escondidas. Ele manda uma carta para Joabe para que coloque Urias na linha de frente, para que Urias viesse a óbito. E Davi, ele comete um pecado terrível diante de Deus. E quando o profeta Natan, ele vem até Davi com uma palavra de exortação, Davi, ele se arrepende, ele se humilha na presença de Deus, mas ele não escapou, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele não escapou da justiça de Deus. E a espada não saiu da casa de Davi. Então nós vimos que muitas tragédias aconteceram na vida familiar de Davi. Ele viu seus filhos morrerem, ele viu o seu próprio filho se levantar contra ele. Então por aquele pecado ele pagou. E aqui acontece também na vida de Caim. Caim, ele mata o seu irmão por inveja, por maldade. E ele acaba recebendo a maldição. E agora maldito és tu na terra. Será que você quer ser uma pessoa maldita ou quer ser uma pessoa bendita? Será que você quer receber as bênçãos de Deus ou que você quer ser amaldiçoado? Porque, queridos, o plantio, ele é livre, a gente pode plantar o que a gente quiser, mas a colheita é obrigatória. Nós iremos colher mediante aquilo que nós plantamos. Então, se hoje a maldade está batendo na tua porta, se humilha na presença de Deus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé para acreditar que nós vamos perdoar quem nos feriu. Precisamos ter fé para acreditar que vamos fazer o bem, ainda que nos façam o mal. Não podemos controlar o que as pessoas nos fazem, mas nós podemos nos submeter a Deus, esbofetear a nossa carne, crucificar as nossas emoções. Hoje nós podemos clamar ao Senhor: Senhor, eu estou sentindo um sentimento negativo, um sentimento ruim, eu preciso da tua ajuda. Lute contra os sentimentos ruins, não se deixe dominar pelo pecado, mas vença o pecado. Lute contra o pecado, vá em frente como um guerreiro do Senhor, que verdadeiramente ama a Deus. Existem coisas negativas aí, existe uma tentação, algo que você está há anos tentando vencer. Se submeta a Deus, não se deixe vencer pelo mal, não deixe que a maldade domine você como a maldade dominou a Caim. Mas edifique hoje a tua vida na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Edifique hoje a tua vida na presença de Deus. Peça a Ele hoje: Senhor, muda a minha história, muda a minha trajetória, para que eu possa ser uma pessoa que agrada ao teu coração e tira de mim, meu Deus, aquilo que não vem de ti. Lute contra as maldades, contra as invejas, lute contra o ódio, lute contra os sentimentos que não agradam a Deus e creia que o Senhor vai te limpar, que o Senhor vai te purificar.
Peça perdão hoje a Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero vencer. Eu quero lutar contra essas coisas ruins que vêm contra a minha vida. E eu quero verdadeiramente ser um obreiro aprovado pelo Senhor. Lute contra a maledicência, lute contra as impurezas, lute contra as coisas que não agradam a Deus, e você verá que grandes coisas o Senhor fará por você. Porque eu creio que Deus, ele não resiste a um coração contrito. Que Deus te abençoe.